Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia, Deus te mantenha em paz. Sob as trevas da noite, o céu fulgura em paz. Ama, serve, confia. Deus te mantenha em paz. Em paz. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente que nem vejo à minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em minha mocidade tanto sonho perecer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade à procura de amizade, vou seguindo a multidão, mas eu me retraio olhando em cada rosto. Cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Boa noite, família Eva. Que bom, né? Ter uma casinha branca de varanda, ver o sol nascer. E depois de ver o sol nascer, fazer o quê? Trabalhar e servir. Buscar forças no sol, naquela casinha que acolhe, naquele lar. E servir. Aquele que não serve, não vive, não cresce. Então que essa casinha branca venha para todos nós com muito serviço. Que essa casinha branca seja sempre um ponto de luz
E qualquer um que passar, viajante das estrelas ou da terra, olhe para aquela casinha e sinta o amor que flui, que regenera e que serve. Pois se tivermos uma casinha sem serventia, para que a casinha? Para ocupar um lugar no espaço? Será? Então pensemos, né? Às vezes saio a caminhar por aí, imaginando onde eu poderia estar, né? Então escolha o seu lugar, escolha essa casinha branca, mas que ela seja um ponto de luz para todos, senão nada feito. Boa noite, vamos ver quem chegou aqui. Mas é muita gente que já chegou. Joana Silva, Cíntia, Adriane, Sandra Ferreira. A Sandra não estava aqui ontem não, hein? Edilene, Marli, Ogawa, Magnória, Ivone Boca Santa, Neta. Ô Neta, estou gostando de ver você todo dia aqui, que bacana. Suas encomendas já partiram, viu? Adriana, Joaquim. Isso, gente, coloca o link no Facebook, coloca lá, Alex, no meu, se você der conta aí. Ou aqui no intervalo eu coloco. Vamos, né, espalhar aí esse link. Ilma Brandão, Soraya, Márcia Batistella, Antônio Santos, Viviane, Carmen, Taila, Sônia, Ângela Maria Fernandes, Adélia, Rutinha, Andréa Lemes, abração, querida, Nídia, Maria Melo, Darnei, Deise, Maria de Nalva, Carmen, Márcia, Cleia, Fátima, Anne Graciele, Margarida Luiz, Ivone Dantas, Eliane Piazentino, Maria da Conceição. Agora vocês estão rápidos, gente. Eu já pulei uns 4 aqui. André Joaquim, Renata Rodrigues, Flávia Carvalho, Josiara, Maria Melo, Ana Cris, Rose Cabeça, Edival, Érica, Silvânia, Márcia, Aline, Selma Sperber, Rosa Camargo, Pati Lustosa, Neiva Silva, Andréa Lemes, Maria da Conceição, boa noite. Joana Pato. Joana, um beijo para você aí em Portugal. Fica firme aí, viu, Joana? Não vamos perder, né? Essa grande chance que nós temos na nossa vida aí agora. Fica firme aí. Neuza Martins, Juliana Silva, Eliane Carvalho. Quem falou eu aqui, meu Deus? Ana Freitas, Gorete, quem mais? Érica Leandro, Edma Godoy, Ilma Brandão, Cláudia Trevisan, Regina Mara, Sônia Mara, Adriana Joaquim, Eva Maria, Eva, beijo. Rosa Martini também é nova. Socorro Dias, Dilma Freitas, Silviane Salazar, Luísa Marcolino, beijos, Luísa. Luciana Império, Edson, beijão, Edson. Quem mais? Geusa, Fabiana Bion e Mamãe Bion, Isabela. Vou deixar para o Alex falar um pouco agora, né, gente? Então, sejam muito bem-vindos. Coloquem o link aí, espalhe, né, para que mais pessoas possam se servir desse banquete das mensagens do alto. E vamos acender as nossas lanterninhas, comunicando a Jesus que nós já estamos aqui. Graças a Deus, Senhor. O Senhor tem nos conduzido com muita generosidade, com imensa amorosidade. Nós nos entregamos a Ti, Senhor, nosso coração, nosso pensamento, nossos sentimentos, no desejo de que esse serviço seja uma via de mão dupla, tanto daqui como do lado de lá, da telinha, que todos nós possamos unir forças e servir, pois é uma alegria estar no serviço. Nós cumprimentamos a toda a espiritualidade amiga, muito especialmente Jerônimo Mendonça, que foi um grande exemplo de serviço, em condições mínimas físicas, serviu muito mais que muitos de nós que temos o corpo perfeito. Obrigada, Jesus, e a toda a equipe espiritual que sustenta o Evangelho de Amor, fazendo a guarda
nos aconselhando, nos intuindo. Que Deus seja louvado, que todos os lares sejam abençoados, que a mão abençoada do Cristo, do doce meigo Nazareno, seja colocada sobre nossas cabeças, energizando-nos tanto o corpo físico quanto o corpo espiritual, alimentando as nossas células, fazendo vibrar a saúde de que necessitamos para cumprir a nossa jornada até o fim. Que Maria, nossa Mãe Santíssima, passe à frente, abrindo as portas e os caminhos, mostrando-nos o caminho a seguir e que neste caminho possamos trilhar, abençoados pela verdade, pelo amor e pela justiça. E assim, Senhor, pedimos permissão para começar o Evangelho de amor de hoje, dizendo: graças a Deus, que assim seja. Boa noite, Alex José Gonçalves. Boa noite. Alô, alô, meu povo. E aí, gente, gostaram da cortina que eu comprei aqui? Olha que beleza. Trem bonito. Mudou totalmente o ambiente aqui. Se eu soubesse que modificaria desse tanto, que eu já tinha feito isso antes. O povo tava nem reconhecendo aqui, ó. Alex, você não tem vergonha não, Alex? Nariz tá crescendo? Tá crescendo. Conta a verdade pro povo. Conta. Gente, o povo já reconheceu. Vocês acham que eles estão ligadinhos aqui? Alguém já falou, vocês estão nas Minas Gerais. Eu tenho que vir mais para Minas Gerais, viu? Meu cabelo ficou até mais preto aqui nas Minas Gerais, gente. Mas que beleza, hein? E aí, gente? Como é que tá essa terça-feira, 4 de janeiro? 2022. Conta pro povo ou não conta onde é que nós está? Mas é lógico que conta. Minas Gerais. Na casa de quem? Vamos ver quem que vai adivinhar aí. Vamos ver quem vai adivinhar. Já adivinharam, já? Não é possível. Ah, mas não é possível, gente. Mas que é isso, gente? A André já deu o recado aqui, ó. Agora vou deixar o povo procurar o comentário da André aí pra saber onde que é. Gente. Ó, a Maria Alice falou que a gente tá no hotel. Estamos no hotel. Muitas estrelas nesse hotel. Um hotel estrelado aqui. Ei, gente. Nós estamos aqui na Suzana Mara, mas no Ricardo, na Malu e na Duda. Vira e mexe, nós temos que vir aqui. Esse povo já não tá aguentando nós mais não, viu? Vou te falar, você não fica esperta não pra você ver. Olha, compromisso de serviço é compromisso. Eles aguentando ou não, eles estão no serviço também. Tem que trabalhar. É, né? É. Ó, então tá bom. Então, gente, que beleza. Temos aniversariantes. Gente, a Dona Maria, mãe da Rose Ferraroni, tá completando era hoje, vocês acreditam uma coisa dessa? Dona Maria, parabéns para a senhora. Muita saúde. A Cristina Pena arriscou aqui que nós estaríamos na casa da Aninha. A Aninha também nem chama a gente para ir lá, né? Como é que vai na casa das pessoas sem a gente ser convidado, Eu né? não vou, não. Nem eu. Eu só venho aqui na Suzana sem ser convidada. Então você desmentiu você mesmo agora. Que é isso? Ai. Deixa eu colocar o link lá no Face, gente. Vocês estão pedindo aí. Enquanto o Alex conversa com vocês, eu vou colocar. A Leia tá perguntando se a gente já comeu pão de queijo. Leia. Não. Conta tudo, Se eu fizer a lista do que nós já comemos, começar do caminho de Brasília para cá, vocês iam falar assim, gente, como é que vocês conseguiram entrar nesse evangelho do amor hoje? Verdade. Nossa, mas foi coisa demais, hein? Nossa Senhora. Eu posso contar aqui? É empada. Primeiro nós almoçamos no caminho, né? Esfirra. Então, mas é esfirra que chama aquilo? Esfirra. É esfirra, é verdade, gente. É esfirra, um negocinho que eles faz dobradinho assim, ó, e põe um monte de recheio lá dentro. Essa aqui comeu umas 3. Pra que tudo? Não foi 3, foram 2. Ah, 2, então tá Quer bom. contar, conta direito. O que mais nós comemos? Gente, a quantidade de pés de manga que tem na beirada das rodovias, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu chupei umas 10. Foi mesmo, gente. Mas a manga é pequenininha, como diz o Ricardo, chuva, né? Alex? Nossa Senhora, que beleza. Gente, vocês fazem isso? Vocês têm essa capacidade de parar o carro na beirada da rodovia para
para comer as frutas. Você viu a quantidade de gente que estava catando pequi hoje? Vi. Tá na época, gente, ó, os pequis aí, ó, caindo. E o povo parando os carros, entrando pro meio do cerrado para buscar pequi. Eu quase fui, se não tivesse aquele tempão de chuva. Alex, você deixa eu publicar isso aqui agora, vai contando os casos aí. Não, eu vou contar Deixa as eu comidas, publicar. o que nós comemos. Gente, um bolo de cenoura com uns gotas de chocolate, não é gota de chocolate que chama aqui, Malu? É todo cheio de chocolate no meio dele assim, né? Gente de Deus, mas pensa num trem bom, né? Tipo a Suzana falando com o povo lá em Portugal. Pensa num trem bom que é aquilo. Umas rosquinhas, como é que chama aquelas rosquinhas? É rosquinha, né? Não tem outro nome, é rosquinha. Gente, umas rosquinhas, rosquinhas de Minas Gerais. Bom demais dar conta também, né? Aquele outro bolo lá, qual que é o sabor daquilo? Eu nem sei, eu já misturei aquele negócio Alex, tudo. Ele vamos tem fazer uma coisa, Alex? Não, Vou você que trabalhar. falou para eu contar a história. Tem, parece que tipo umas raspinhas de limão por cima. Mas isso aí eu não comi, não. Nossa, você tá perdendo, você não sabe o que é bom, então. Pronto, eu já era para dar Deu fome no fome, povo, ó, o objetivo deu era fome, esse, né? O pessoal tá mandando boa noite pra Suzana, pra Malu. Tem mais gente aniversariando aí, gente? Segredo, peraí. Eu não. Por quê? Uai, pode contar aí você. Eu não, vou deixar pra ele, gente. Mais tarde eu conto, então. Olha, sobrinho da Núbia Galdina, o Carlos Filho, 16 anos. Deus abençoe. Aí, ó, tem gente que gosta de pequi aí, ó. A Maria Júlia diz que o filho dela também adora pequi. Tá dando fome no povo. A Magdala diz que é torta de mousse de limão. Não chega a ser uma torta, Magdala. É um bolo mesmo, sabe? Ah, outra coisa. Cadê a Simone? Tá aí? Simone Boaventura. Gente, a gente sai lá de Brasília para vir em Patos de Minas. E chega aqui pensando assim, não, mas os melhores pão de queijo ficaram lá em Brasília, né? Que é o para você, né? Que é o que a Simone fabrica. Você acredita que nós chegamos aqui? Onde você arrumou aquilo, Suzana? Você está importando pão de queijo. Simone, o povo, menina, serviu para nós aqueles biscoitos. Como é que chama aquele biscoito? Eu esqueço o nome daqui. Biscoito suíço. E o pão de queijo dá para você alimentos aqui em Patos de Minas. Gente de Deus. Tá bom, não vou, amanhã eu conto mais o que vai. Porque nós ainda temos mais uns 2 dias aqui na região ainda. Vai ter coisa demais para experimentar. Vai, muita coisa. E eu vou contando pro povo aí. Então, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente aqui. Já prepara uma moda aí pro pessoal que eu preciso acompanhar os comentários. Gente, é o seguinte, ó, presta bem atenção aqui, porque hoje vocês vão ajudar a gente a trabalhar, desenvolver esse tema aqui do Evangelho de Amor. Eu preciso de um número. Primeiro eu vou falar como é que vai ser a regra para depois eu falar, porque senão não vai dar tempo. É o seguinte, eu vou pedir uma coisa para vocês e vocês vão colocar nos comentários. O 5º comentário que atender o meu pedido, o 5º, eu vou contar aqui, ó. Foi 1, foi 2, foi 3, foi 4. O 5º é o que vai ser o escolhido da noite de hoje. Tá claro isso? Mais ou menos. Você vai falar uma coisa. Eu vou pedir uma coisa aqui. E as pessoas vão responder. E as pessoas vão responder. O 5º que responder, você vai pegar. Eu vou utilizar. Beleza? Beleza. Então, eu preciso de um número de 01 até 1010. Você vai colocar um número aí entre 01 e 1010. O 5º é o que está valendo. Ó, já foi um aqui. 10 foi o primeiro. 45 foi o segundo. Ou seja, 2 vale? Claro. 400 foi o terceiro. Quem mais? 650 foi o quarto. 345. Andréia Lemes, lá da Berlândia. Vixe, Maria, o tanto. Já foi, gente, ó, acabou. 345. Esse é o número. Só te interromper aqui. Ô, Rose, a gente não faz isso com as pessoas, não, viu? Só te falar que isso daí não tá certo, não. Sabe o que ela tá fazendo? Comendo um pote de jabuticaba. Quem é essa criatura? Arroz cabeça. Não,
Até desgovernei, não vou dar conta nem de cantar. Você minha boca tá cheia d'água. Você tem um monte de gente com a boca cheia d'água do lado de lá. Na minha terra tem um ditado que fala que chumbo trocado não dói. É o que ela fez. Cantemos e daqui a pouquinho eu vou contar para vocês aqui como é que vai funcionar esse negócio aí. 345, anota aí. Alex, você me deu o capotraste? Aqui, ó. Cadê? Aqui na sua frente. Olha aqui onde que ele pôs, gente. O preto no preto eu não enxergo, né? O pessoal tá até agora colocando. Gente, já foi. Não dá mais tempo. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. O trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Hoje eu coloquei uma postagem no Instagram e no Face falando do joio e do trigo. E chegou a hora, né? Quem é joio está de um lado, quem é trigo vai ficar do outro, porque chegou a hora de nós decidirmos, né? Para que lado nós estamos trabalhando e servindo. Então, que nós tenhamos muita atenção na nossa escolha, porque ela é livre. Nós somos respeitados, mas todas as escolhas têm consequências.
Então, que nós, na nossa escolha, pensemos que temos que ter capacidade para suportar as consequências. Mais ou menos aqui a questão da música, né? Eita. Diz que não tem nada por acaso, né? Presta atenção na história da consequência que você acabou de falar e sem saber da consequência da sua fala. Gente, é o seguinte. O Livro dos Espíritos, esse aqui, ó, tradução do Herculano Pires, Edicel, ainda tem um destaque aqui, ó, versão inalterada do original. Tá escrito aqui, viu? São 1010 questões. Ó, que interessante. Foi por isso que eu perguntei para vocês, para pedir um número de 01 até 1010. E para não ficar assim, falar assim, foi marmelada, eu falei assim, eu vou pegar o quinto. E André Lemos foi lá e mandou 345. Vamos ver o que isso aqui tem a ver com consequências, né? Já que você veio com esse assunto aí. Gente, a questão 345 de O Livro dos Espíritos faz parte do 7º capítulo. Esse capítulo trata do retorno à vida corporal, certo? E um subtópico aqui, né, tá na segunda parte, união da alma com o corpo, aborto. Tem alguma coisa a ver com consequência o assunto? O que você acha? Nossa, esse assunto aí é um assunto que a gente tinha que ter mais tempo, dedicar a esse assunto, da seriedade dele, né? Pois é, então vamos começar das consequências, hoje. Né? Vamos começar aqui. Questão 345, então, dona Andréa Lemes. Vamos lá. Kardec pergunta à espiritualidade. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? E reforça. Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a tomar o corpo que lhe foi designado? O espírito reencarnante? Resposta da espiritualidade. A união é definitiva, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para o corpo. Mas, como os laços que o prendem são muito frágeis, fáceis de romper, podem ser rompidos pela vontade do espírito que recua ante a prova escolhida. Nesse caso, a criança não vinga. Então aqui nós já estamos diante de uma linha de raciocínio, né? Porque é um assunto muito amplo, mas saiu aqui para nós hoje, né? Vamos pedir ajuda para o nosso querido Miramês. Psicografia de João Nunes Maio, Filosofia Espírita, né? Para cada questão de O Livro dos Espíritos, Miramês faz a sua abordagem e totalmente coerente, né, com os princípios apresentados pelo Espiritismo. Bom, de cara, Miramês já diz o seguinte: o espírito que se ligou com os primeiros laços na formação do seu futuro corpo, por vezes pode renunciar, e daí surgir o aborto chamado natural. A união, em princípio, é definitiva, porém, está na vontade do espírito reencarnante ficar ou deixar de ficar com a vestimenta em formação. Como há várias formas de procedimentos, neste caso, influi muito o estado de evolução da alma. Então aqui, gente, de cara, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente trabalha esses assuntos, para que a gente não tome como verdade algum tipo de interpretação que possamos ter e apliquemos essa interpretação em casos específicos. Fala assim, tá, então eu passei por um processo desse, um aborto natural, então foi isso aí que aconteceu. Não há condição, pelo menos para mim aqui, né,
de afirmar uma lógica dessa, porque depende muito da evolução da alma. Pode ser que o aborto tenha sido natural, porque o espírito reencarnante ficou com medo de encarar. Tem vários relatos assim. Ele teve medo. O Haroldo conta, né, de uma experiência dele mesmo, que veio um outro espírito junto, porque ele não estava tendo muita coragem de encarar a encarnação, que o espírito veio até os 45 do segundo tempo, depois ele saiu fora e falou: agora você encara, meu filho. Tem vídeo dele falando isso aí, ó. Mas a gente tem medo. Se do lado de cá, gente, quantos aí, ó, não reconhecem, nós já falamos disso aqui, tem medo de morrer? Eu estou falando da morte, do processo do desencarne. Mesmo com conhecimento da continuidade da vida, nós morremos de medo de morrer. Então, o processo do renascer, para muitos, também gera medo. Outras vezes, né, a situação é de uma reconciliação de espíritos, às vezes há uma inimizade entre o reencarnante e o espírito que está na condição de mãe ou de pai. E às vezes aquela energia ali não está batendo e o espírito resolve vazar, né, pular fora mesmo. E aí acontece também um aborto natural. Exemplos. Só exemplos. Cantemos. Miramês tem mais coisa para falar sobre isso aqui, tá? Aguarda aí, compartilha, ainda dá tempo de esparramar esse link aqui para muita gente que precisa conversar sobre esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais
Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer olha só a nossa responsabilidade, né? Eu comecei a cantar essa canção e foram chegando espíritos, muitos espíritos. Não sei se vocês perceberam como a energia foi aumentando, foi acrescendo. E muitos espíritos vieram. Estão aqui, né? Estão aí também para escutar sobre esse assunto. Um grande grupo de abortados. Então vamos manter a vibração para que a gente seja útil. É um tema muito sério que traz muito sofrimento para muitos espíritos, mas traz também muitas consolações. Nós estamos sendo convidados, né, para manter uma boa vibração e auxiliar esses espíritos. Graças a Deus. Confiança da espiritualidade em nós. Muito bem. Então, continuemos. Entender direitinho o recado, gente? A importância de cada um de nós. Lembra da simbiose? Quem estava aqui ontem? A importância dessa nossa contrapartida, né? Façamos a nossa parte. Continua Miramês. E agora ele vai destrinchando, né, algumas vertentes dessa pergunta feita por Allan Kardec à espiritualidade. Há, entretanto, diz Miramês, muitos abortos provocados que estão ligados às provações do espírito e à ignorância dos homens. Ou seja, a provação do espírito, às vezes ele precisa passar só por aquele tempinho ali. E por uma necessidade específica do reencarnante, é um exemplo, né, do reencarnante, ele precisa voltar para casa meio rapidinho, para ele entender algumas coisas. E às vezes pode ser também que a aprovação seja dos pais, dos familiares, de um médico, de alguém, né? Ou então por ignorância dos homens. Aí é que a gente entra num caso mais sério ainda, viu, gente? Miramês não se priva de falar disso. E um assunto extremamente atual. Ele já diz assim, ó, crime dos crimes, impedir uma criança de nascer. Ele está dizendo aqui o seguinte, gente, se nós pudéssemos assim, ó, graduar, tipificar criminalidades num grau assim, ó, todo crime é ruim, né? Mas tem um que é pior do que esse aqui é pior, esse aqui é pior. O aborto, ele vai estar no topo. Crime dos crimes, impedir uma criança de nascer. Estamos em um mundo de provações dolorosas, diz Miramês, e em um fim de tempos violentos, de sorte a apurar os sentimentos do bem, despertando por todos os meios a força poderosa das virtudes em estado latente dentro das criaturas. Ou seja, eu estou entendendo aqui que ele está falando o seguinte, gente, está chegando um momento que Deus vai falar assim, ó, chega.
Chega. Agora, permanece por aqui, herdarão a terra, em outras palavras, aqueles que apuraram os sentimentos do bem. Isso é o que ele está chamando de fim dos tempos, não é fim do mundo. Fim dos tempos dessa, entre aspas, animalidade ainda. E essas virtudes já estão latentes, gente. Lembra da semente? Tanto que nós falamos de semente, está aqui, ó, prontinho para germinar. E eu digo mais, muitos desses companheiros, né, que foram convidados pela espiritualidade que cuida desse evangelho de amor aqui para estarem conosco hoje, né, estão também se preparando para reencarnarem. E diante dessa realidade de final de tempos, que normalmente a transição ela é assim um pouco tumultuada, eles ficam assim um pouco também meio desconfiados, né? Desconfiados no sentido de sem confiança. E muitos desses são trazidos e visitam a espiritualidade, ó, percorre os lares vinculados a esse evangelho do amor, ao lado deles, apresentando lares que demonstram já um apuro nos sentimentos do bem, uns sentimentos do bem mais apurados, para mostrar para eles assim, olha aqui, tá vendo? É possível. Confia que vai dar certo, já tem gente conseguindo. Vocês também conseguem. Então, fiquemos mais atentos ainda que pode ser que alguns de nós sejamos visitados nesse momento. Quando a Alice falou de responsabilidade, né, tem a ver com isso também. E aí Miramês diz assim, ó, o apelo que fazemos a todos os casais é que deixem as crianças nascerem. Com licença, eu estou vendo aqui, né, muitos relatos de muitas mães aí que tiveram abortos espontâneos. O meu primeiro filho também foi um aborto espontâneo. E às vezes a gente fica pensando, será que a culpa foi minha, não foi? Só de dizer que é espontâneo, né? Nós não sabemos o porquê, mas amemos esses espíritos que vieram passar um pouquinho de tempo conosco, né? Amemos muito, e se algum deles, né, estiver aqui ao nosso lado hoje, que nos ajudem também a compreender esses porquês, não nos sintamos culpados, né? E se alguém abortou que não tenha sido espontâneo, né, que por N razões aí, que cada um é que sabe qual é a sua razão, esse assunto agora não é para culpar ninguém por aborto nenhum. A espiritualidade está pedindo que esclareça isso. A intenção não é nenhum julgamento de valor em hipótese alguma. O objetivo desse assunto hoje, escolhido pela espiritualidade, é para o acolhimento desses espíritos que estão ouvindo. Não é para julgar nenhum pai, nenhuma mãe, ninguém de aborto, de nada. É para dar uma sustentação para esses espíritos que estão hoje nos ouvindo. Então, quem está participando aí, fazendo sustentação, pensa muito nesses espíritos que estão aqui, né? Já foram rejeitados, mas estão se preparando para novas experiências na carne. Então vamos frisar nisso aí. Culpa de ninguém. O que passou, passou, vamos para frente, né? Deixa Deus, com a lei de amor, colocar tudo no lugar. Nós não temos, né, nem moral, nem intenção nenhuma de nenhum julgamento de valor. É longe de tribunal de contas, né, gente? Isso aí já passou essa época, né? Nós não precisamos mais entender Deus como esse julgador, muito menos nós. Quando nós nascemos, nós ganhamos foi uma fralda, não foi uma toga, não é? Pois é, olha a conexão do texto do Miramês com essa orientação que você acabou de intermediar. O apelo que fazemos a todos os casais é que deixem as crianças nascerem. As desculpas de que os tempos são outros, que a vida não comporta tanta criança, encobrem outros pensamentos, onde a vaidade e o egoísmo imperam. Aqui tem pensamento aqui que fala assim, minhas noites de sono. E os meus passeios com tranquilidade?
E o meu corpo de Barbie? Não é? Por aí vai. Porquanto, gente, isso aqui que Miramês vai falar agora, eu fiquei assim, fascinado, assim, é admirável, né, a percepção desses espíritos. Porquanto, lembrei da Lindinalva aqui, depois se você não vai fazer a mesma, porquanto os mais pobres deixam que elas venham ao mundo com alegria. Eis porque os ricos, fala Jesus, dificilmente entrarão no reino dos céus. Fechar as portas ao renascimento dos espíritos é fechar as portas à própria felicidade. Como será, pergunta Miramês, quando soar o momento da volta para os que fecharam as portas para os outros? Permita Deus que o Evangelho de Jesus seja logo pregado em toda parte pelo exemplo, de modo a mudar as leis da terra, para que elas fiquem em sintonia com as leis do céu. Eu penso que dispensa comentários, né? De tamanha clareza, né, apresentada por Miramês nesse trecho aqui. Cantemos, por gentileza. Nada de culpas. Hoje é dia de amor. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho no céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe onde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho no céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem. É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.
Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Nós temos muitos espíritos, né, se manifestando, conversando entre si. Alguns chorando muito, 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 né? Pedindo para nascer, conversando com os pais, perdoando, pedindo perdão. Se vocês pudessem, né, manter o pensamento bem firme, e talvez vocês pudessem também perceber. É uma grande reunião e os tempos chegados estão pedindo uma reencarnação como se fosse a última. Muitos espíritos sedentos de estar no meio dessa multidão, que somos nós, né, que formamos essa grande multidão, e eles dizendo que nascem em qualquer condição, que seja para sofrer, que seja para nascer com alguma deficiência física, com debilidade mental, seja como for, pelo amor de Deus, os deixe nascer. Eles são muito gratos. É impressionante porque um deles aqui do meu lado, conversando, aparentando um rapaz de uns 17 anos, dizendo assim: o que um encarnado pensa? Se fosse ele que estivesse aqui no meu lugar, ele encarnado agora pensando assim: não me deixaram nascer. O que passa na cabeça de um encarnado se ele não tivesse nascido? O que ele pensa? Onde ele estaria agora? Ele estaria aqui onde eu estou? Com esse sentimento, essa necessidade de nascer, de progredir, de terminar umas coisas que eu deixei para trás. Ele clama: mães, pais, nos deixem nascer, pelo amor de Deus. Nem que seja a última coisa a se fazer aqui na Terra, deixa a gente nascer. Não precisa cuidar, dá para outro cuidar, alguém que queira, mas deixa a gente nascer. Nós precisamos dessa experiência. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Eles se apresentam para nascer. Quantas vezes ou dissemos ou ouvimos aquela frase famosa, né? Eu não pedi para nascer. E aí a gente escuta essa rogativa desses companheiros espirituais, né? Dispensando qualquer exigência, qualquer condição, simplesmente rogando a oportunidade do berço. Miramês continua: há também casos de reencarnação inconsciente, esse que o espírito não tem outra alternativa a não ser nascer. É uma imposição da natureza, onde as leis de Deus se fazem presentes. Então, eu imagino que a maioria de nós que estamos aqui há um tempinho, né, convivendo com o espiritismo, já entendemos esse processo, né,
de como são elaborados os planejamentos reencarnatórios. Algumas encarnações são inconscientes, né? Lá no Goiás a gente tem um outro nome para essa reencarnação aqui, gente. Lá a gente chama assim, na marra. É assim, por necessidade, não é por maldade não, gente. É por necessidade do espírito, que ainda não tem condições de decidir por si. Há um grupo também, um tipo, né, que é aquela semi-voluntária, né? É aqueles que já querem, não sei se querem, mas não querem, mas não tem condição também de tomar essa decisão sozinho. Tem um amparo da espiritualidade, né? Tem especialistas no assunto aí, mentores para conduzir. É semi-voluntário, há uma parceria, há um empurrãozinho, mas há também um andadinho com as nossas próprias pernas. E Miramês diz aqui, faz um destaque, que tem aquelas reencarnações, gente, totalmente conscientes, amplamente conscientes, que é o que ele chama aqui, totalmente voluntárias. E ele explica, uma reencarnação amplamente consciente do que se pretende fazer é muito rara. É por isso que a gente não encontra Chico Xavier em tudo quanto é esquina, você está entendendo? É raro. Somente para espíritos de alta envergadura, que passam pela porta estreita de um novo nascimento com a alegria de viver, sabendo que irão prestar um serviço de relevância à humanidade. Olha isso. Então, eu penso que esse recadinho aqui, ó, especialmente ligado a essa explicação que Miramês dá da reencarnação amplamente consciente, vale para encarnados e desencarnados. Vale para os desencarnados que ainda estão com medo, porque muitos de nós, gente, temos ainda uma necessidade de um controle total das coisas, sabe? A gente quer dominar tudo, eu quero ter tudo na minha mão aqui e tal. Aí quando você imagina quem tem esse tipo de comportamento, de sentimento, diante de uma reencarnação ou compulsória, né, como lembrou muito bem aqui, né, a Dilma, ou semi-compulsória. Ele fala assim, gente, eu vou cair do lado de lá. Eu não sei aonde direito, eu não sei como é que eu vou dar conta disso. É assim, gente. Não precisa de medo. Tem um controle maior, né, desses emissários divinos, cuidando de tudo isso. Né? Esses casos aqui de reencarnação inconsciente, você acha que o espírito está sozinho, ele é jogado? Não existe isso. Ele é totalmente amparado, tem um grupo cuidando disso, do lado de lá e do lado de cá. Então, confiança para os desencarnados que estão aí se preparando. E por outro lado, o mesmo vale, né, o mesmo recado aqui vale para os possíveis pais, que muitas vezes também dispensam, né, se recusam a receber esses espíritos por não ter também esse controle. Como é que eu vou cuidar desses meninos, gente? A caristia está de ver isso e aquilo, dificuldade daqui, dificuldade dali, e a gente vai adiando, vai postergando, vai passando e... Pensemos e cantemos. Eu estou tentando me recordar aqui. Gente, eu esqueço o nome dos livros, dos personagens, mas acho que foi psicografia do Dr. Inácio Ferreira, que conta a história de um espírito, né, quando questiona-se aí a reencarnação compulsória. Eles estavam com o espírito, o serial killer, né, do outro lado. E numa situação degradante, vamos dizer assim, e ele precisava de uma chance. Então o departamento de reencarnação convida esse espírito, conversa com ele e explica, olha, é necessário que você reencarne, você precisa conter esses impulsos, você precisa aprender a amar, você precisa ser recebido, passar pelas experiências da carne. Ele
Mas não vou de jeito nenhum, não aceito, não vou, não quero. E se eu for, eu vou continuar com as mesmas atitudes, eu não quero renascer. Assim, resumindo, né, tudo, eles decidem que ele vai sim renascer, porque ele precisa, é uma chance. Mas quem vai receber esse espírito? Qual pai, qual mãe que quer receber um espírito nessa condição? E para ele nascer e aproveitar um pouquinho a reencarnação, ele viria sem os membros inferiores e superiores. Ele viria só com essa parte aqui do corpo, né? Cabeça e pescoço, sem mais nada. Qual pai, qual mãe, sabendo disso, gostaria de recebê-lo? Então, eles por um tempo pesquisaram uma família e encontraram um rapaz e uma moça, né, na periferia. Posso estar errada, mas quase tenho certeza que é do Rio de Janeiro, que é um caso verídico, numa favela, ela usuária de drogas, ele usuário de drogas, mas droga pesada, né? A moça tinha uma avó que a criava, uma dona Conceição, se não me engano, desconsidere os nomes. E essa avó era muito caridosa, muito boa, o pessoal da favela conhecia, a respeitava. Entretanto, a neta, né, perdida, e o namorado também. Eu sei que a espiritualidade escolheu esse casal para esse espírito nascer, porque eles já iam oferecer para eles todas as deformidades pelo uso da droga, e tudo não teria como formar um corpo saudável, sadio. Então eles já tinham ali os elementos que precisavam e tinham a avó, que era amorosa. Na história, ela engravida dele. Foi uma luta dessa avó com essa moça para que ela continuasse aquela gravidez, porque ela queria abortar, e a avó falou, não vai, e aquela peleja, até que chega o dia desse espírito encarnar, né, nascer. E ele nasce aleijado, completamente aleijado. Ela pega essa criança e lança essa criança e sai esbaforida, né, perdida, e some, ninguém a vê mais. E essa avó pega esse espírito, põe numa caixinha, um caixotinho, que ele era pequenininho, leva. Ela era lavadeira, lembrei, lavadeira de roupas, ela lavava roupas de muita gente lá. Eu sei que ela punha esse Joãozinho do caixote do lado dela, ficou chamado Joãozinho do caixote. E aí, o que aconteceu? A favela se enterneceu, ficou todo mundo muito comovido e começaram a ajudar, né, essa vovó. E levavam os mantimentos, levavam coisas para ele, porque ela não tinha como mais lavar roupa e cuidar dele, né? Eu sei que ela recebeu esse espírito com muito amor, e ele cumpriu uma parte, né, de uma vida longa que ele vai cumprir ainda, deve estar cumprindo. O Dr. Inácio cita como uma história verídica, né? Então, só para a gente ter uma noção da misericórdia divina. Ninguém está desamparado. É para eu cantar? Eu fico perdida às vezes aqui. Fico escutando o povo de lá, o povo de cá. Só a título de informação aí, o livro foi psicografado pelo Bacelli, né, ditado realmente pelo Dr. Inácio. O título é Como Eu Entendo a Escada de Jacó. Não, tá? É a Escada de Jacó mesmo. É isso, gente. Leia A Escada de Jacó. Divino Mestre, que és todo luz, divino amigo que me conduz, vem com teu manto me proteger, abre teus braços, vem
olhar me encontrar, vem a tua mão me abençoar, venha o teu amor me iluminar. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Jesus, que estás aqui, oh, oh, vem ao teu olhar me encontrar, vem a tua mão me abençoar, vem ao teu amor me iluminar. És o caminho, és o pão da vida, és o louvor, graça e gratidão, és o pastor de todos os homens, Filho de Deus, Jesus, tu és meu irmão. Muitas vezes, né, estamos aqui na Terra, nos casamos, pretendemos formar uma família e os filhos não vêm. Nós desejamos, a mãe, a mulher quer engravidar, quer ter muitos filhos, o pai também, e os filhos não vêm. Mas como assim os filhos não vêm? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus filhos? O filho pode estar aí batendo a sua porta, pedindo um pedaço de pão. O filho pode estar ali no semáforo vendendo uma bala. Seu filho pode ser aquele que varre a calçada da sua casa. O filho pode ser o filho da sua irmã, que está precisando dos seus ouvidos e do seu carinho emprestado. O filho não é só aquele que é gerado no seu ventre. Muitos filhos estão rogando por um pai e uma mãe, como muitos pais estão rogando por um filho. Estão frente a frente e não conseguem se enxergar. Só mesmo quando o amor for a maior intenção, mais do que se ter um filho, amar o filho que veio para você, ou da rua, ou do orfanato, ou da família. O filho não é só o que é gerado no ventre. Escuta o seu filho te chamando, observa, ele está por aí. Escuta e acolhe com amor. Pode ser um Joãozinho do caixote, precisando de uma mãe e de um pai amoroso. Pensa, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos?
Quem é meu filho? Quem é meu pai? Mas lembre-se antes de se perguntar: o que é o amor? Reforçando o que a espiritualidade respondeu a Kardec, né? Na questão que nós estamos tratando hoje aqui no Evangelho do Amor, né? A 345 de O Livro dos Espíritos, Miramês reforça o seguinte: um espírito, quando escolhido para reencarnar em um corpo, não pode ser substituído por outro depois que os laços já foram ligados. Essa ciência é divina. Somente os instrutores espirituais elevados podem fazer os laços fundirem-se na matéria, os quais, com o aconchego do espírito, modificam sua composição, alinhavando a matéria mais grosseira à quintessenciada vestimenta da alma, cuja vida o espírito dá. Então, gente, ó, pincelada só, viu? Como a Liz disse aqui, isso aqui é assunto para seminário, para semanas, né? E com certeza a gente vai retornar nisso. Mas essa ligação, ela se dá, imagina, vamos pensar no adulto já, né? Espírito, que somos, um perispírito, que é um corpo semimaterial, né? Quintessenciado aí, que reveste esse espírito, e o corpo físico, que é o uniforme, né? Então, no processo aqui, logo após a concepção, já é feito, né? Já é feita essa ligação. E aqui é átomo por átomo, célula por célula. Para cada órgão do corpo físico, há um órgão correspondente do perispírito. E essa ligação é feita por instrutores espirituais elevados. Observa isso. E é o espírito, a essência de tudo, que anima isso. Então, olha o capricho, observa o zelo, a inteligência que está por trás de tudo isso. E imaginemos, eu coloquei o exemplo aqui do adulto, imaginemos isso lá no momento da concepção, hein? Para nós, em termos de observação, né, ainda ó, miudinhos. É fantástico, não é? As trocas de corpo, diz Miramês, que certos espiritualistas afirmam em que um espírito pode trocar de corpos adultos, são sonhos, por enquanto, no mundo em que habitam. Os laços do espírito, desligando-se, desvitalizam o corpo somático, e esse se esvai, entrando em decomposição imediata. Isso é o que a gente chama de morte, gente. Desvinculou o espírito do corpo físico. Desligou. O corpo físico, ele não tem mais energia. Ele vai se decompor, e essa decomposição ela já inicia-se imediatamente. Por isso que tem um tempo para sepultar, não é? Então imagina isso no processo ainda, né, do espírito já vinculado no corpo lá no ventre. É lógico que isso vai gerar um aborto espontâneo. Isso é fácil de ser entendido por nós, só que agora agregando as informações vindas da espiritualidade. E Miramês, ainda tentando ser mais didático, nos oferece essa informação aqui, ó. Em comparação fraca, é como que um cano de água na distribuição deste líquido sagrado nas casas e ruas, quando se fura ou se danifica em vários lugares, o líquido se perde, não chegando ao destino. Ou seja, a fonte que fornece
ela é interrompida, é lógico que não vai chegar no fim. Se esse espírito não mais tem vínculo para animar o corpo físico, infelizmente, nós vamos precisar aguardar uma próxima oportunidade. Cantemos por obséquio. O Senhor está presente em minha vida. Ele quer me revestir de esperança, lançar fora todo o mal que me aprisiona e das trevas libertar meus pensamentos. O Senhor é piedoso e compassivo, nos meus erros não me abandonará. Muitas oportunidades chegarão a mim, no caminho certo me conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. O Senhor caminhará sempre ao meu lado, em momento algum me abandonará. Ele sabe do meu pranto no meu coração. Se eu cair, Ele me levantará. O Senhor é piedoso e compassivo, nos meus erros não me abandonará. Muitas oportunidades chegarão a mim, no caminho certo me conduzirá. Vinde a luz, saia dessa escuridão. Vinde a luz, é Jesus que estende a mão. Força e coragem, não desistas da jornada, e a bênção do Senhor te alcançará. Te alcançará. É isso. Concluindo aqui, gente, o comentário de Miramês, né, relacionado à questão 345 de O Livro dos Espíritos, ele deixa uma sugestão para nós. Todos, encarnados e desencarnados, procuremos Jesus em todas as suas assertivas evangélicas, todos os seus ensinamentos, os seus exemplos, para que tenhamos a fé que irá nos ajudar a não recuarmos no momento da reencarnação, incentivando-nos a prosseguir com ânimo, cumprindo os nossos deveres e compreendendo os nossos destinos, assimilando todas as lições de que precisamos para o futuro. Quem está? Está sem retorno? Agora você ligou? Não, estava ligado. Gente, tá normal aí? Para mim aqui tá normal. Vamos lá, vou seguindo. Se der algum probleminha aí, vocês vão me avisando. Alguém pode estar com o volume do telefone baixo. Aumenta aí.
É porque alguém comentou aí? Não, eu já fiz esse aí, não leva assim. Não, mas eu também não estava te ouvindo. É porque eu já perguntei aqui agora mesmo e eles disseram que está normal. É alguns casos pontuais. Tá, então segue aí, desculpa. Vamos lá. E ele encerra dizendo o seguinte, que nesses transes de vidas e mais vidas, possamos fazer definitivamente a união com Deus e Cristo pelos canais da consciência e do coração. Então, gente, aqui é o seguinte, ó, razão e sentimento, tá? Muitas vezes nós decidimos só pela razão. Outras vezes nós levamos em consideração somente os sentimentos. E nem sempre razão e sentimentos estão conectados com as assertivas evangélicas de Jesus. Então, tem dúvida? Está indeciso? Está inseguro? Está com medo? Busquemos, procuremos o Cristo, tá? Especialmente no que diz respeito a esse assunto. E eu peço licença para concluir, então, né, a nossa reflexão de hoje com um poema de Cornélio Pires. Eu fiquei até meio receoso de colocar esse poema aqui, mas eu dei uma lida nele. O próprio Cornélio Pires também ficou. Tanto é que ele chamou, né, colocou como tema, né, como título aqui, Tema Difícil. Psicografia do Chico Xavier está no livro Chico Xavier, o Referencial. Eu espero que seja útil para todos nós, lembrando que a espiritualidade já nos orientou desde o início, por umas 2 vezes na noite de hoje, que o objetivo não é ficar lançando culpas sobre as nossas consciências, muito pelo contrário, é despertar o amor, essa virtude extraordinária que está latente, como disse Miramês agora há pouco, em cada um de nós, tá bom? Então vamos lá. Mulheres, tanta beleza, são estrelas, flores, brilhos, mas precisamos de amparo à mulher que está sem filhos. Estimaríamos ter outro assunto de ano novo. Nós estamos exatamente no período do ano novo, não é? Para doar, se eu pudesse, mais alegrias ao povo. Mas penso e repenso a forma do nosso estudo. O assunto, no entanto, é claro, vivo e cabeludo. Ninguém, entretanto, quer desprezar a lei do bem. O tema é muito importante, na terra quanto no além. O tema é muito difícil, para crentes e descrentes. Por onde o aborto se expande, as mulheres são doentes. Na Fazenda das Formigas, Dona Lia Conceição fez o aborto em 4 filhos, faleceu de depressão. Dona Leocádia das Pedras negou filhos ao marido, morreu moça, morte estranha, um caso desconhecido. Lucana negou-se a filhos, torturando o esposo Antero. Ele morreu, mas no enterro disse: Lucana, eu aqui te espero. Uma famosa parteira, Dona Ercília Carbomanos, chamada, foi ver a filha, menina de 12 anos. Antônio Gilberto Augusto, da fazenda de Albuquerque, feriu criança sem calma, agora nasceu mulher. Dona Cota, mulher rica, fez os abortos que quis, deixou terras, ouro e prata, e nunca se achou feliz. São muitos os casos tristes, de amargosa provação, que atrapalham muita gente na lei da reencarnação. Dona Antônia fez abortos, fosse em senhora ou menina, teve morte indecifrável, sem favor da medicina. Dona Otávia dos Cartuchos abortou filha mimosa, faleceu de inesperado, de morte misteriosa. Homens fazem leis pro aborto, outros criam leis da intriga, mas os homens não entendem de problemas da barriga. Certo dia, disse o Cristo: Vinde a mim, os pequeninos,
mas um mundo complicado complica muitos destinos. Outro caso, Dona Dalva fez aborto por rancor. Um dos irmãos revoltado é seu grande obsessor. Foi triste o que sucedeu com Dona Zuma da Penha. Abortou um filho e guardou num grande feixe de lenha. Perdoem-me os companheiros que escutam os versos meus. Cada criança que nasce é bênção no amor de Deus. Que as mulheres continuem a ser irmãs de luz, que todos nos amemos por mensageiras de Jesus. Quanto ao mais, abraço a todos. Tenho aqui meu arco-íris. Amemo-nos uns aos outros. Vosso irmão Cornélio Pires. Estou aqui e sei que tu me amas, Senhor. Venho pedir a paz que eu sonhei. Pensei viver sem ti, me enganei, Senhor. Mas sei que eu serei novamente feliz. Vamos pedindo a espiritualidade amiga para abraçar esses nossos irmãos tão queridos, que não se sintam rejeitados, pois o amor de Deus nunca nos falha. Deus é Pai. Ele nos acolhe a todos. Ninguém está órfão de Deus. Ninguém. Ninguém é órfão de Deus. Ninguém. Não existe um ser órfão de Pai. Deus é nosso Pai. Vamos rogando a Deus e a Jesus, que é o nosso irmão querido, a Maria, Mãe bendita, Mãe de todas as mães, Mãe por excelência, que também não deixa nenhum filho órfão, que abrace esses filhos, que coloque esses filhos no colo, que os encham de muito amor, de muitas consolações, e que eles, revigorados, aguardem as novas mãezinhas, aquelas que dirão sim ao Senhor da vida, pois um dia elas também receberam sim do Senhor da vida. Todos nós, encarnados e desencarnados, nos abracemos neste momento, coração com coração, sentimento com sentimento, agradecendo a Deus pela nossa vida, seja na terra, seja em outras paragens. É vida que continua infinitamente. E que tenhamos a consciência amorosa de dar oportunidade para os nossos irmãos queridos que necessitam ainda das reencarnações. Hoje eles nos pedem, amanhã somos nós a implorarmos para eles. É assim. Pedi e obtereis, batei e se vos abrirá. Causa e consequência. Vamos fazer o melhor, que é viver aqui ou lá,
viver em paz. Não se vive em paz sem o amor e a fraternidade. A fraternidade nos iguala, nos coloca na mesma condição. Todos nós precisamos de algo ou de alguém. Até Deus precisou de criar. Nós precisamos também. Amemo-nos uns aos outros e seremos felizes. Aprendamos a falar nós no lugar de eu. Quanto mais entendermos que somos um só coração, mais felizes seremos. Que Deus tenha piedade de nós e de todos os nossos irmãos. Que Maria Santíssima sopre no ventre e no coração das mamães, para que esse sopro bendito imunize cada mãe do egoísmo, da vaidade, da vida fútil e as ensine a servir como aos homens que têm o mesmo papel na formação do corpo físico, do espírito nascente, que tenham a responsabilidade, pois também nasceram, também precisaram de alguém que fornecesse o material sublime da concepção. Então, lembremos-nos, nenhum de nós é ou está órfão. Deus é nosso Pai. E assim, Senhor, nós agradecemos essa noite bendita. Pedimos aos trabalhadores espirituais que encaminhem esses nossos irmãos com muito amor, o amor maior do mundo, e que eles não percam a esperança. Na hora certa, com a mamãe e com o papai certos, hão de nascer aqui e cumprir as suas missões e fazer o seu progresso como é destinado a todos os espíritos. Sem exceção, a lei é progredir. Todos nós chegaremos lá. Todos nós, sem exceção. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos destes, aos encarnados e aos desencarnados. E da nossa parte, Senhor, nós também agradecemos por esse momento bendito, inusitado, inesperado, para o Alex e para mim hoje, com esse tema tão profundo e com o concurso fraterno dos amigos espirituais que conduziram todo o Evangelho de amor hoje. Nós pedimos a gentileza, a nobreza e a caridade desses irmãos espirituais para fluidificarem nossas águas e que elas possam fazer permanecer em nós os ensinamentos de hoje, inundando o nosso ser de amor, de gratidão. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Eu te encontrei e agora eu saberei
Estou aqui e sei que tu me amas, Senhor. Venho pedir, eu venho pedir a paz que eu sonhei, pensei viver sem ti, me enganei, Senhor, mas sei que eu serei novamente feliz. Eu te encontrei, agora eu saberei caminhar, vou caminhar, não temerei, se à noite eu me cansar, não vou me cansar, esperarei o sol da manhã brilhar, vai brilhar, contigo eu estarei, quero um dia chegar. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Que tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir. Nesses tempos de turbulência, onde nossas mentes vagueiam nas coisas do mundo, tantas vezes nos perdemos e esquecemos de ouvir, de ver e de sentir as coisas divinas. Ajuda-nos, Senhor, a não nos perdermos da tua bondade e do teu amor, como Cristo nos ensinou, dizendo: eu venci o mundo. Que nós também aprendamos a vencer o mundo, elevando a nossa mente e os nossos sentimentos para as maravilhas que o Senhor guarda para nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Abençoa-nos hoje e sempre, e que saibamos repartir essas bênçãos com aqueles que não escutam, que não veem e que não sentem as tuas maravilhas e o teu amor. Graças a Deus, que assim seja. Acabou. Que pena, né, gente? Tem uns ervas por aí que a gente dá vontade de continuar. Mas olha só, amanhã tem mais, viu? E a gente espera vocês aqui. Olha o tema aí: livrar-nos do mal. Quem não deseja isso, né? Amanhã a gente vai conversar sobre esse assunto. Só resta agradecer, né, gente? E hoje tem mais um motivo para uma gratidão especial. Nós recebemos a notícia aqui, ó, diretamente da Aninha.com, que todos os bilhetes da rifa solidária do Evangelho de Amor foram vendidos. Uhul! Então amanhã tem sorteio. Amanhã tá valendo, viu? Pela Loteria Federal.
Amanhã nós já, no Evangelho de Amor aqui, já conheceremos os felizardos, né? Que serão contemplados com as 5 telas da rifa solidária do Eva em benefício ao Espaço Jerônimo Mendonça. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês aí que, de uma forma ou de outra, né, colaboraram para mais essa ação solidária aqui do Evangelho de Amor, tá bom? Seja adquirindo bilhetes, né, seja vibrando aí para que tudo dê certo, tá bom? Só um recadinho aqui, Alex, da espiritualidade, né? Que como último recadinho, que quem está nos ouvindo aí, que se colocou nessa condição hoje de mãe, que passou por qualquer tipo de aborto, espontâneo ou não, que nessa noite faça uma prece por esse espírito e peça a Jesus, com todo amor, mas tem que ser com amor, senão não vai adiantar, para ter com Ele, nesta noite ou neste dia, no seu relaxamento aí. Ele é encarnado ou desencarnado de acordo com o seu merecimento. E o seu pedido, o pedido de uma mãe, alcança as estrelas, atravessa as estrelas, chega a Deus, segundo Chico Xavier, para ter a oportunidade de conversar com Ele e dizer: eu te amo. É um recadinho da espiritualidade. Mas se tiver encarnado, também recebe. Pensa, agradeça por esse filho, pelo pouco que ele tenha ficado. E diga a ele: eu te amo. Dê um nome a ele, se ele não tiver nome. Converse com ele. É um recadinho aqui dos que estão hoje cuidando desse departamento. Então é isso aí. Então, vamos para o beijo de boa noite, né? Agradecendo aqui a Suzana por emprestar aqui o estúdio. Ela e Malu estão aqui conosco. Querem vir aqui, pessoal, ver vocês? Não? Amanhã elas vêm, porque hoje não passaram batom, segundo isso. O Alex nem está de batom, né, Alex? Está todo bonitão aqui, né? Então, gente, muito obrigada, viu? Pega o beijinho agora, que é seu, guarda no coração. Um beijinho bem amoroso, de muita gratidão. Põe no seu coração aí. E que Deus nos abençoe a todos, né? Que não carreguemos culpas, mas alimentemos os nossos sonhos de fazer diferente, fazer melhor. Isso aí. Então lá vai o beijo, hein? Vai com Deus o beijinho. E até amanhã, se Deus quiser.